E aí, pessoal? Mais um Livrocast com a gente. Isso é. E hoje a gente vai mergulhar, mas mergulhar de cabeça mesmo, no Felicidade Construída, do Paul Dolan. Aham. Cara, que leitura, hein? Muito boa. Deu uma chacoalhada, sabe? É um pá na forma como a gente vê essa busca pela felicidade. É essa busca, né? Essa busca constante pela felicidade. É verdade, o Dolan, ele meio que... Ele vai na contramão, né? Daquele pense positivo que a gente está acostumado para ser feliz. Ele foca na atenção. É. Como a gente direciona a nossa atenção no dia a dia e como isso impacta de verdade a nossa felicidade. É isso. A parada não é só pensar positivo, é saber onde focar a energia, né? É. E o legal é que ele abre o livro com uma história pessoal, Já começa com isso, né? que é tipo a chave da parada. O cara lutava com gagueira Ah, e descobriu que quando ele tirava o foco da fala... olha só. Que A interessante. fluência melhorava. Que loucura, né? É tipo paradoxal, né? É como se você tivesse encontrado uma saída, né? Sem precisar resolver o problema de frente, mas mudando o foco, ele já sentia a diferença. Isso mostra que, às vezes, a gente não precisa se prender tanto em consertar algo para ser feliz. Uma mudança de perspectiva já faz maravilhas, né? Você já passou por alguma coisa assim? Com certeza. Acho que todo mundo tem alguma situação que, quando a gente para de se concentrar tanto nela, parece que flui melhor. Não, toda. Sei lá, tipo, quando você fica muito ansioso por alguma coisa, aí você, tipo, deixa que flui, e aí flui melhor, sabe? É. E aí ele entra com a diferença entre dois tipos de felicidade. Avaliativa e a experiencial. É experiencial e avaliativa. Me explica isso melhor, por favor. Eu tento, mas acho que você manda bem nisso aí. Tá bom. Então, imagina que a felicidade avaliativa é como se fosse responder aquela pesquisa de satisfação com a vida, sabe? Ah, tá. É uma visão geral, tipo um retrato do momento. Enquanto a experiencial é como se fosse um filme que registra, né? As emoções, os altos e baixos do dia a dia. É como você se sente em cada momento. E o Dolan, ele coloca ênfase na experiencial, no sentir, no viver. Faz muito sentido. Afinal, a vida não é tipo um momento congelado, né? Não, é um fluxo, né? É um turbilhão de emoções e experiências. Ah. E aí, para ilustrar isso, ele usa uma analogia muito interessante. Ele compara a nossa mente Aham. a uma fábrica, você lembra? Sim, Assim a mesmo. fábrica da felicidade. Né? É. Então, os inputs são tudo aquilo que a gente recebe do ambiente. Que a gente vê, ouve, pensa, sente. Certo. Aí vem um processo de conversão, que é como a nossa atenção trabalha esses inputs, né? Tipo um gerente de fábrica decidindo o que entra, o que sai, como as coisas são processadas. E o resultado, a produção final, é o nosso nível de felicidade. Então, basicamente, a gente aqui controla a produção da nossa felicidade. Mas se assim, por que a gente não é mais feliz? Boa pergunta, né? Qual a peça que tá faltando nesse quebra-cabeça? O Dolan, ele coloca o dedo na ferida, né? Ele fala de 3 obstáculos que ele chama de bloqueios atencionais, que a gente precisa entender. E o primeiro são os desejos equivocados. A gente coloca energia, foco em coisas que, no fundo, não trazem felicidade de verdade. É como se a gente estivesse usando a receita errada, né? Na fábrica da felicidade, colocando ingredientes que não combinam. E aí, frustração, né? Todo. A gente cai na ilusão de que dinheiro, status, bens materiais são a chave da felicidade eterna. Mas as pesquisas mostram que esses fatores têm um impacto bem pequeno na nossa felicidade experiencial. Lembra daquela história do pescador mexicano Sim. e do empresário americano? Clássica. O pescador, na simplicidade da vida dele, já tinha tudo o que ele considerava importante para ser feliz. Já o empresário, na correria, tentava convencê-lo de que a felicidade estaria lá no futuro, depois de muito trabalho e dinheiro. Tipo, você precisa ter mais ambição, cara. Você precisa crescer, precisa ter mais. E a sacada do pescador é justamente questionar. Mas por que esperar? Eu já tenho isso agora. Essa história nos faz repensar as nossas prioridades, né? Total. Será que a gente não está adiando a felicidade em busca de algo que, no fundo, não vai nos trazer mais satisfação? Às vezes, parece que a gente está preso nessa corrida, né? Sempre buscando o próximo objetivo, a próxima conquista, sem parar para apreciar o que já temos. Exatamente. E o Dom vai lá, né? Ele questiona se alcançar as metas por si só nos garante felicidade. Ele nos convida a avaliar os sacrifícios que a gente faz para chegar lá e se a recompensa vale a pena.
Tipo, às vezes o caminho é tão sofrido que você chega lá e fala, puxa, não era bem isso que eu queria. É tipo a história dos atletas de alto rendimento, né? Uhum. Anos de dedicação, treinos intensos, abrindo mão de várias coisas. E aí, será que medalha ou reconhecimento compensam tudo isso? Será que no final das contas eles são mais felizes? Boa pergunta. E aí a gente esbarra no segundo obstáculo, né? Que são as projeções equivocadas. A gente superestima o impacto que certos eventos, tanto positivos quanto negativos, vão ter na nossa felicidade, né? Era a clássica ilusão de que ganhar na loteria, ser promovido, casar, ter filhos vai te garantir felicidade eterna. E o mesmo vale para as experiências negativas, né? Tipo, perder o emprego, terminar um relacionamento. A gente acha que vai destruir para sempre, mas... Mas a gente se adapta muito mais rápido do que imagina, né? E ele usa um exemplo bem impactante para ilustrar isso. O ataque terrorista de 11 de setembro. Nossa, é verdade. Mesmo com um evento tão traumático, a felicidade da população americana a longo prazo não despencou como se imaginava. Pois é, né? Claro que teve sofrimento e impacto, mas o que esse estudo mostra é a nossa capacidade de resiliência, né? A gente se adapta, se recupera, segue em frente. Isso nos leva a questionar. Será que a gente não está dando importância demais a coisas que, no final das contas, não terão um impacto tão grande na nossa felicidade a longo prazo? É por isso que ele defende que a gente precisa prestar atenção no feedback que a vida nos dá, né? Registrar como a gente se sente nas diferentes situações Isso. e usar essa informação para tomar decisões mais conscientes. E ele dá ferramentas para isso, né? O diário da felicidade, o método de reconstrução do dia, tudo para a gente se conhecer melhor e entender o que de fato nos faz feliz. E aí chegamos no terceiro obstáculo, as crenças equivocadas. As crenças. A gente se agarra a ideias que na prática não se sustentam. E acabam sabotando a nossa própria felicidade. É tipo a crença de que a gente é imune ao contexto. A gente acha que a gente é 100% racional, mas esquece o poder que o ambiente tem sobre nós, né? Ele usa o exemplo da infidelidade, né? Muita gente jura que jamais trairia, mas as pesquisas mostram que, em determinadas situações, a maioria pode acabar cedendo. E tem um experimento do pregador de roupas, lembra? Que as pessoas tinham que fazer uma tarefa chata e depois convencer outras de que era legal. Quem recebeu $1 para mentir acabou se convencendo de que a tarefa era interessante. Caramba! A gente busca justificar as suas ações, mesmo distorcendo a realidade. Ou seja, as nossas crenças nem sempre são tão firmes como a gente pensa, né? E como é que a gente dribla essas crenças? O Dolan sugere que a gente busque o feedback de quem nos conhece bem para ter uma visão mais realista. E que a gente seja mais gentil com a gente mesmo, aceitando as nossas falhas. A busca pela perfeição só leva à frustração. Ele dá uma dica fundamental. Seja honesto consigo mesmo sobre o que te faz feliz de verdade. Essa é a chave. Muitas vezes a gente segue padrões sociais que não batem com os nossos desejos e acabamos vivendo uma vida que não nos preenche. É verdade. Aí o convite do Dolan é para romper com esses padrões, né? Questionar as crenças e construir uma vida mais autêntica que vibre com a nossa essência. E aí, o que te chama atenção até aqui? O que te faz pensar? Caramba, isso é a minha cara. Poxa, tanta coisa. Mas o que me chamou a atenção foi essa ideia da gente ser o próprio gerente da fábrica da felicidade. Essa é poderosa, né? Parece que a gente tem mais controle do que imagina. Com certeza. E o Dolan, ele não só joga essa ideia no ar, como também dá um kit de ferramentas para a gente colocar a mão na massa e começar a gerenciar essa fábrica com mais consciência. Ele chama de realocação da atenção. É como se a gente tivesse superpoderes, né? Decidindo onde colocar o nosso foco para aumentar a produção de felicidade. E na prática, como a gente faz isso? A primeira ferramenta, e a gente já tocou nisso, é prestar atenção no nosso próprio feedback. Se observar, registrar as experiências, os sentimentos, tipo, hoje eu fiz tal coisa, me senti assim, essa situação me deixou pra baixo, por aí vai. Entendi. É meio que virar um cientista da própria felicidade, né? Analisando os dados, os resultados das nossas ações. E aí o diário da felicidade e o método de reconstrução do dia entram como ferramentas poderosas. Exatamente. O diário é para registrar as emoções ao longo do dia, o que te deixou feliz, o que te frustrou. Já o método de reconstrução do dia é tipo um filme do dia anterior, dividido em blocos, para você avaliar como você se sentiu em cada atividade. E com isso a gente começa a ter um mapa da nossa felicidade, né? Entendendo quais atividades nos dão mais energia, quais nos drenam. E aí, com base nisso, a gente pode começar a fazer ajustes na rotina. Tipo, percebi que passo muito tempo fazendo tal coisa que não me faz bem,
Vou tentar diminuir, investir em outra que me anima mais. É como um jogo, né? A gente vai testando, ajustando, até encontrar a fórmula que funciona pra gente. E o Dolan destaca que nem tudo precisa ser motivo para mudanças drásticas. Às vezes é só dar tempo ao tempo. Lembro do exemplo do amassado no carro. No começo a gente fica super chateado, mas com o tempo a gente se acostuma. E assim com várias coisas na vida. A gente tem uma capacidade incrível de adaptação. É por isso que registrar as experiências é tão importante, para entender se algo realmente está te impactando negativamente ou se é só uma questão de tempo para você se adaptar. E aí, com base nisso, você toma decisões mais assertivas. E além de prestar atenção em si mesmo, o Dolan também fala da importância de buscar a perspectiva de outras pessoas. Ter aquele amigo, familiar que te conhece bem e pode dar um feedback sincero, sem papas na língua. Ele até brinca que a gente pode ter uma equipe de consultores da felicidade composta por pessoas de confiança que nos ajudam a ter uma visão mais clara sobre nós mesmos e sobre o que realmente nos faz feliz. O que você acha disso? Acho incrível. Às vezes a gente está tão imerso na própria vida que não enxerga as coisas com clareza, né? E ter essa visão externa de quem te acompanha pode ser um divisor de água. Mas é importante lembrar que não é seguir cegamente a opinião dos outros, né? É usar essa perspectiva para ampliar nossa visão e tomar decisões mais conscientes. Perfeito. É usar o feedback como um guia, não como uma regra. E o Dolan dá uma dica prática. Na hora de tomar uma decisão importante, peça para essas pessoas imaginarem como seria a sua vida se você fizesse tal escolha. Tipo, se eu mudar de emprego, como você acha que eu me sentiria? Quais seriam os desafios e as recompensas? Nossa, que ideia boa. Ter esse exercício de visualização com a ajuda de quem te conhece bem pode ser muito enriquecedor na hora de tomar decisões. E além de pedir feedback diretamente, a gente também pode observar o comportamento de outras pessoas, principalmente aquelas que a gente admira e que parecem ter uma vida mais feliz e plena. A gente aprende muito por imitação, absorvendo os comportamentos do nosso círculo social. É verdade. Por isso é tão importante escolher bem as nossas companhias, né? Ter por perto pessoas que nos inspiram, que nos motivam a ser os melhores. E o Dolan fala sobre a importância de ter por perto as máquinas de prazer e os motores de propósito. As máquinas de prazer são aquelas pessoas que irradiam alegria, bom humor, entusiasmo pela vida. Contagiosas, né? Já os motores de propósito são aqueles engajados em causas que querem fazer diferença no mundo e te inspiram a buscar o seu próprio propósito. E rodeado de pessoas, assim, a gente se sente mais forte, mais inspirado a viver uma vida com mais significado, né? Com certeza. É um combustível para nossa busca por felicidade. Mas não para por aí. Uma vez que a gente tem mais clareza do que realmente importa, é hora de arregaçar as mangas e começar a transformar nosso ambiente para que ele trabalhe a nosso favor. Tipo um arquiteto da felicidade, né? Projetando o espaço para que ele nos incentive a fazer escolhas mais saudáveis e que nos levem em direção ao bem-estar. E aí entram os nudges. Isso mesmo. Os nudges, que a gente pode traduzir como empurrozinhos, são pequenas alterações no ambiente que nos influenciam, de forma sutil a tomar decisões mais alinhadas com os nossos objetivos. E o Dolan dá vários exemplos, né? Desde colocar frutas em um lugar visível na cozinha, para incentivar a gente a comer mais frutas, até usar senhas que nos lembrem dos nossos objetivos, tipo Poupar 2025 ou Como a Futaixa. Exatamente. É usar a criatividade para hackear o ambiente e tornar o caminho da felicidade mais fácil e convidativo. E ele também fala da importância de criar hábitos, né? Quando a gente coloca algo no automático, a gente libera espaço mental para se dedicar a outras coisas. Tipo, se você quer se exercitar mais, crie o hábito de ir à academia em determinados dias e horários. No começo pode ser difícil, mas com o tempo vira parte da sua rotina. E para turbinar essa criação de hábitos, o Dolan sugere que a gente assuma compromissos, coloque as coisas no papel, compartilhe os nossos objetivos com outras pessoas. É como se a gente estivesse criando uma rede de apoio para nos manter motivados. E usar recursos visuais para acompanhar o progresso, né? Tipo um gráfico, um quadro que mostre o quanto a gente já caminhou em direção aos nossos objetivos. Exato. Tornar o progresso visível, celebrar as pequenas conquistas, tudo isso ajuda a manter o ânimo e a seguir em frente. E o mais importante, ter paciência com o processo. Mudança leva tempo, exige esforço e a gente precisa se respeitar, se apoiar ao longo do caminho. É como uma maratona, né? A gente precisa ter fôlego, estratégia e principalmente se divertir no processo. Afinal, a felicidade não está só na linha de chegada, mas em cada passo que a gente dá em direção a ela. E por falar em jornada, no próximo bloco a gente vai explorar a relação entre o nosso tempo e a nossa felicidade. Prepare-se para repensar a sua relação com o relógio. Tem tanta coisa legal nesse livro, né? O que mais te fisgou até agora? Teve alguma coisa que você falou, opa, preciso prestar atenção nisso.
Nossa, tanta coisa. Mas o que me chamou muito a atenção foi essa ideia da gente ser o próprio gerente da fábrica da felicidade. Esse é poderoso. Parece que a gente tem mais controle do que imagina, né? Com certeza. E o Dolan, ele não só joga essa ideia no ar, ele, tipo, ele dá um kit de ferramentas pra gente colocar a mão na massa, sabe? Começar a gerenciar essa fábrica, tipo, com mais consciência. Eu chamo de realocação da atenção. É como se a gente tivesse superpoderes, decidindo onde colocar o foco para aumentar a produção e felicidade. É isso aí. Mas e na prática, como a gente faz isso? A primeira ferramenta, e a gente já tocou nisso, é prestar atenção no nosso próprio feedback, né? Se observar, registrar as experiências, os sentimentos. Tipo, hoje eu fiz tal coisa e me senti assim, essa situação me deixou pra baixo. Entendi. É meio que virar um cientista da própria felicidade, né? Analisando os dados, os resultados de nossas ações. E aí o diário da felicidade e o método de reconstrução do dia entram como ferramentas poderosas. Exatamente. O diário é para registrar as emoções ao longo do dia, o que te deixou feliz, o que te frustrou. Já um método de reconstrução do dia, tipo, imagina um filme do dia anterior dividido em blocos, sabe? Para você avaliar como se sentiu em cada atividade. E com isso a gente começa a ter um mapa da nossa felicidade, né? Isso. Entendendo quais atividades dão mais energia, quais drenam a gente, né? E aí, com base nisso, a gente pode começar a fazer ajustes na rotina. Tipo, percebi que passo muito tempo fazendo tal coisa que não me faz bem, vou tentar diminuir e investir em outra que me anima mais. É como um jogo, né? A gente vai testando, ajustando, até encontrar a fórmula que funciona pra gente. E o Dolan destaca que nem tudo precisa ser motivo para mudanças drásticas, sabe? Às vezes é só dar tempo ao tempo. E tipo, lembra do exemplo do amassado no carro? No começo, a gente fica super chateado, mas com o tempo a gente se acostuma. A gente vai se adaptando, né? E é assim com várias coisas na vida, né? A gente tem uma capacidade incrível de adaptação. É por isso que registrar as experiências é tão importante. Para entender se algo realmente está te impactando negativamente ou se é só uma questão de tempo para você se adaptar. E aí, com base nisso, você toma decisões mais assertivas, né? E além de prestar atenção em si mesmo, o Dolan também fala da importância de buscar a perspectiva de outras pessoas. Ter aquele amigo, familiar, que te conhece bem e pode te dar um feedback sincero, sem papas na língua. Ele até brinca que a gente pode ter uma equipe de consultores da felicidade. Olha só. Composta por pessoas de confiança que te ajudam a ter uma visão mais clara sobre você mesmo e sobre o que te faz feliz de verdade. O que você acha disso? Acho incrível. Às vezes a gente está tão imerso na própria vida que não consegue enxergar as coisas com clareza, né? E ter essa visão externa de quem te acompanha pode ser um divisor de águas. Mas é importante lembrar que não é seguir cegamente a opinião dos outros, né? É usar essa perspectiva para ampliar a nossa visão e tomar decisões mais conscientes. Perfeito. É usar o feedback como um guia, não como uma regra. E o Dolan dá uma dica prática. Na hora de tomar uma decisão importante, pede para essas pessoas imaginarem como seria a sua vida se você fizesse tal escolha. Tipo, se eu mudar de emprego, como você acha que eu me sentiria? Quais seriam os desafios e as recompensas? Nossa, que ideia boa. Esse exercício de visualização, com a ajuda de quem te conhece bem, pode ser muito enriquecedor na hora de tomar decisões. E além de pedir feedback diretamente, a gente também pode observar o comportamento de outras pessoas, né? Principalmente aquelas que a gente admira, que parecem ter uma vida mais feliz e plena. A gente aprende muito por imitação, né? Absorvendo os comportamentos do nosso ciclo social. É verdade. Por isso é tão importante a gente escolher bem as nossas companhias, né? Ter por perto pessoas que nos inspiram, que nos motivam a sermos melhores. E o Dolan fala da importância de ter por perto as máquinas de prazer e os motores de propósito. As máquinas de prazer são aquelas pessoas que irradiam alegria, bom humor, entusiasmo pela vida. Contagiosas, né? Já os motores de propósito são aqueles engajados em causas que querem fazer a diferença no mundo, te inspiram a buscar o seu próprio propósito. E rodeado de pessoas assim, a gente se sente mais forte, mais inspirado a viver uma vida com mais significado, né? Com certeza. É um combustível para nossa busca por felicidade, mas não para por aí. Uma vez que a gente tem mais clareza do que realmente importa, é hora de arregaçar as mangas e começar a transformar nosso ambiente para que ele trabalhe a nosso favor. Tipo um arquiteto da felicidade, né? Projetando espaço para que ele nos incentive a fazer escolhas mais saudáveis que nos levem em direção ao bem-estar. E aí entram os nudges. Isso mesmo, os nudges, que a gente pode traduzir como empurrãozinhos, né? São pequenas alterações no ambiente que nos influenciam de forma sutil a tomar decisões mais alinhadas com os nossos objetivos. E o Dolan dá vários exemplos, né? Desde colocar frutas em um lugar visível na cozinha, para incentivar a gente a comer mais frutas, até usar senhas que nos lembrem dos nossos objetivos, tipo poupar 2025 ou coma frutage.
Exatamente. Usar a criatividade para hackear o ambiente e tornar o caminho da felicidade mais fácil e convidativo. E ele também fala da importância de criar hábitos, né? Quando a gente coloca algo no automático, a gente libera espaço mental para se dedicar a outras coisas. Tipo, se você quer se exercitar mais, crie o hábito de ir à academia em determinados dias e horários. No começo pode ser difícil, mas com o tempo vira parte da sua rotina. E para turbinar essa criação de hábitos, o Dolan sugere que a gente assuma compromissos, coloque as coisas no papel, compartilhe os nossos objetivos com outras pessoas. É como se a gente estivesse criando uma rede de apoio para nos manter motivados. E usar recursos visuais para acompanhar o progresso, né? Tipo um gráfico, um quadro, que mostre o quanto a gente já caminhou em direção aos nossos objetivos. Exato. Tornar o progresso visível, celebrar as pequenas conquistas, tudo isso ajuda a manter o ânimo e a seguir em frente. E o mais importante, ter paciência com o processo. Mudança leva tempo, exige esforço e a gente precisa se respeitar, se apoiar ao longo do caminho. É como uma maratona, né? A gente precisa ter fôlego, estratégia e, principalmente, se divertir no processo. Afinal, a felicidade não está só na linha de chegada, mas em cada passo que a gente dá em direção a ela. E por falar em jornada, no próximo bloco a gente vai explorar a relação entre o nosso tempo e nossa felicidade. Prepare-se para repensar a sua relação com o relógio. E por falar em tempo, a gente vive nessa correria, né? Parece que nunca tem tempo para nada. É essa sensação de falta de tempo, né? O Dolan fala bastante sobre isso. Essa sensação de ser time poor, tipo pobre de tempo. Como você vê isso? Acho que é uma sensação muito real para a maioria de nós, né? É aquela impressão de que a gente está sempre correndo contra o relógio, sem tempo para respirar, para aproveitar as coisas boas da vida. E o Dolan, ele argumenta que essa falta de tempo, muitas vezes, é mais uma percepção do que uma realidade, sabe? Tipo, a gente se deixa levar pela cultura da produtividade, da ocupação constante e acaba se desconectando do que realmente importa. Ele até faz uma comparação interessante, né, da nossa atenção com o dinheiro, e assim, falando que a gente precisa administrar os nossos recursos atencionais com sabedoria, sabe? Evitando gastar com distrações e investindo em atividades que tragam retorno, né? Em termos de prazer e propósito. Eventualmente. É como se a gente tivesse um orçamento de atenção para gastar cada dia e a gente precisa decidir conscientemente onde vai investir esse recurso. Faz sentido, né? Afinal, a atenção é um recurso limitado. A gente precisa usá-la com inteligência. Com certeza. O Dolan, ele nos convida a sermos mais críticos em relação à forma como a gente gasta nosso tempo, questionando se a gente está realmente dedicando tempo para as coisas que importam para a gente, ou se a gente está só ocupando tempo com atividades que não trazem satisfação. Tipo, a gente pode até fazer um acompanhamento do nosso tempo, né? Tipo um orçamento financeiro, mas em vez de dinheiro, a gente anota o tempo que dedica a cada atividade. Que tal a gente tentar fazer isso durante uma semana? Adorei a ideia. Assim, a gente consegue ter uma visão mais clara de como a gente está gastando nosso tempo, né? E a partir daí a gente pode fazer ajustes na rotina, experimentar novas atividades, criar, espaços na agenda para se dedicar às coisas que nos fazem bem. E sabe o que mais me chamou a atenção? O Dolan fala sobre a importância da gente encontrar tempo, sabe? Resgatar aqueles momentos que a gente perde com distrações e falta de presença. É verdade. Às vezes a gente está tão conectado no celular, nas redes sociais, que deixa de aproveitar os pequenos momentos do dia a dia. Tipo, sei lá, em vez de ficar no celular no ônibus, a gente pode usar esse tempo para observar a paisagem, ler um livro, escutar música ou, sei lá, se conectar com o nosso mundo interior. Exatamente. São pequenas atitudes que podem fazer uma grande diferença no nosso bem-estar. E o Dolan também destaca a importância de ter momentos de ócio, de descanso, de não fazer nada. A gente precisa, dar um tempo para nossa mente relaxar, se desconectar do mundo exterior e se reconectar consigo mesma. E você? Como você se desconecta do mundo e se conecta com você mesmo? Eu adoro um bom banho relaxante, sabe? Eu também. Colocar música relaxante, umas velas aromáticas. Me sinto renovado. Que delícia. Eu adoro caminhar na natureza, sabe? Sentar o vento no rosto, observar a beleza das plantas, ouvir o canto dos pássaros. Que legal. Me sinto em paz, conectada com algo maior do que eu mesma. Esses momentos de ócio são essenciais para a gente recarregar as energias, né? Ter mais criatividade, clareza mental e disposição para lidar com os desafios do dia a dia. E o Dolan sugere que a gente, programe esses momentos na agenda como se fosse um compromisso importante. Concordo plenamente. E ele também fala da importância de ter contato com a natureza, né? Ele fala que, a gente é parte da natureza, mas a vida moderna, ela nos afasta desse mundo natural e isso impacta a nossa saúde, né? Tanto física quanto mental. Ele até cita os estudos que mostram que ter contato com a natureza
mesmo que por poucos minutos, reduz o estresse, melhora o humor, aumenta a concentração, a criatividade e ajuda a gente a ter uma perspectiva mais ampla da vida. É verdade. Por isso que é importante a gente buscar formas de incorporar a natureza no nosso dia a dia, né? Seja tendo plantas em casa, caminhando em parques, fazendo trilhas, sei lá, observando o nascer ou o pôr do sol, contemplando as estrelas. São pequenos gestos que nos conectam com a nossa essência e nos trazem mais bem-estar. E falando em bem-estar, o Dolan também destaca a importância da gratidão, né? A gratidão. A capacidade de reconhecer e apreciar as coisas boas da nossa vida, por menores que sejam. A gratidão é um superpoder, né? É um antídoto contra a negatividade, contra a tendência da mente de focar nos problemas. Quando a gente pratica a gratidão, a gente muda o foco para as coisas boas, para aquilo que a gente tem de bom na vida. E isso, naturalmente, nos traz mais felicidade, mais contentamento. O que você acha? Concordo. Quando a gente para pensar em tudo de bom que a gente tem, a gente percebe o quanto a gente é privilegiado. E o Dolan sugere que a gente pratique a gratidão diariamente, né? Anotando num caderno as coisas pelas quais a gente é grato, expressando gratidão às pessoas que a gente ama, celebrando as pequenas vitórias do dia a dia. É verdade. E para a gente finalizar nossa conversa de hoje, o Dolan nos convida a buscar o nosso propósito de vida, aquilo que nos faz sentir que a nossa existência tem sentido, que a gente está fazendo a diferença no mundo. E você já encontrou o seu propósito? Essa é uma busca constante, né? Mas acredito que meu propósito está em contribuir para um mundo melhor, seja através do meu trabalho, das minhas relações, das minhas ações. E você? Nossa, que lindo! Compartilho do mesmo sentimento. Acredito que o meu propósito está em ajudar as pessoas a se conectarem com a sua essência, a viverem com mais autenticidade e encontrarem a felicidade dentro de si mesmas. E o legal é que o propósito de vida não precisa ser algo grandioso, né? Ele pode estar nas pequenas coisas, nas relações que a gente cultiva, nas gentilezas que a gente pratica, no impacto que a gente causa na vida das pessoas ao nosso redor. O importante é que a gente encontre aquilo que nos move, que nos inspira a agir, que nos faz sentir que a gente está vivendo uma vida com sentido. É verdade. E para encontrar o nosso propósito, a gente precisa ter coragem de experimentar coisas novas, né? Sair da zona de conforto, se desafiar, buscar novas experiências. Isso nos ajuda a descobrir o que nos faz vibrar, o que nos faz sentir vivos. E essa busca, por si só, já é uma grande aventura. Com certeza. E o Dolan, ele lembra que a felicidade não é um estado permanente, né? A gente vai ter altos e baixos ao longo da vida. Mas quando a gente tem um propósito, a gente tem uma bússola que nos guia, que nos ajuda a encontrar o caminho de volta para o bem-estar, mesmo nos momentos mais difíceis. É verdade. E a gente precisa ter paciência, persistência e principalmente autocompaixão nessa jornada, né? A gente vai cometer erros, a gente vai ter momentos de dúvida, de frustração, mas o importante é não desistir da busca pela felicidade. Continuar se dedicando a construir uma vida que nos faça sentir realizados, que nos faça sentir que a gente está vivendo de acordo com a nossa verdade. É isso aí. E lembrar que a felicidade é contagiosa, né? Quando a gente se dedica a construir uma vida mais feliz pra gente inspira as pessoas ao nosso redor a fazerem o mesmo. E a gente contribui para a construção de um mundo mais positivo, mais justo e mais amoroso. Que lindo! E com essa mensagem de esperança e inspiração, a gente encerra esse mergulho profundo na obra Felicidade Construída do Paul Dolan. Esperamos que vocês tenham gostado dessa jornada e que se sintam motivados a colocar em prática as dicas, as reflexões que a gente compartilhou aqui. É isso aí. Que a gente possa juntos construir uma vida mais feliz, mais plena de sentido e mais conectada com aquilo que realmente importa. Até a próxima, pessoal. Um grande abraço e até mais.